Pessoal, boa noite. Começando hoje um pouco mais cedo a nossa aula, tá? Eu até peço desculpas para vocês aí, mas é que nós vamos ter um evento mais à noite aí às 8 horas, né? A palestra do professor Elimar, principalmente para os alunos do curso de Direito, né? O pessoal aí do primeiro semestre, se quiser assistir, é só fazer a inscrição. Acredito que passar um link certinho para vocês, né? Então, só essa questão aí do motivo da nossa aula começar um tempo mais cedo aí para que a gente possa terminar e ter a possibilidade aí de estar participando da palestra do professor Elimar, né? Como nós conversamos na aula passada, hoje eu vou trabalhar com vocês alguns pontos para a gente terminar aí a parte de microeconomia. E aí eu vou falar, né, um ponto que ficou da parte de oferta e demanda, que é a parte de elasticidade. Vamos ver aí os agentes econômicos. Na semana que vem, aí nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo desde a primeira aula. E vocês vão ver, vão perceber que no AVA de vocês vai aparecer 3 atividades lá de atividades, avaliação, primeiro bimestre, alguma coisa assim, não vou lembrar ao certo o termo lá, tá? Essas atividades, elas vão ter aí o prazo do dia 28, que aí é o último dia do bimestre, tá? Cada uma vale 2 pontos, para ter um total de 6, que aí vai ser a avaliação bimestral, somando aí com os 4 pontos das atividades semanais que a gente faz do AVA, tá? Então, não sei se todas já foram habilitadas para vocês ou não, acho que se não forem, vão ser habilitadas aí ao longo dos dias, tá? Estas atividades, pessoal, que aí terminam no dia 28, não tem possibilidade de prorrogação de prazo, tá? Que essa daí é a atividade propriamente dita. Agora, as atividades do AVA, né, das semanas, aí o pessoal que teve um pouco de dificuldade, o pessoal que entrou depois, né, o professor vai acabar aceitando aí fora do prazo, exceto essas 3, cada uma delas vale 2 pontos, daí equivale à prova, né? Os outros semestres vão ter efetivamente uma prova, de vocês é uma atividade. É norma aí que a instituição implantou, não me perguntem por que essa diferenciação, que eu não vou saber explicar para vocês, tá? Então aí, a nossa próxima semana, então, nós vamos fazer essa revisão. Na outra semana, aí, como é semana de prova, né, semana de atividade, vai do dia 22 ao dia 28. Tem de confirmar, mas acredito que nós não teremos aula daí, porque daí vocês vão ter essa semana para fazer as atividades com calma. E daí fecha-se o bimestre e volta-se às aulas normalmente. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, avisos iniciais? Por mim, tranquilo, professor. Bom, recapitulando aí, então, na aula passada, nós vimos oferta, demanda, ou demanda e oferta, né? A lei da oferta e procura, as variações da oferta, né? O que acontece com a quantidade, quando o preço sobe, quando o preço diminui. A questão aí da demanda, nós também vimos questão da renda, questão de outros produtos. Nós vimos aí também a questão da oferta, que o que impacta a oferta é o preço do produto e o custo da produção.
E nós vimos aí a questão do equilíbrio, ou quando acontece excedente do consumidor ou excedente do fornecedor, ou escassez, né? Quando se tem mais demanda do que oferta, ou quando se tem mais oferta que demanda. E o ponto de equilíbrio é quando zera. Desses pontos da aula passada, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum ponto, algum comentário? Então, nós vimos aí a questão da, como eu falei, né, da oferta, demanda, numa questão aí comparando ou o preço ou né, a quantidade demandada das questões das variações. Aí, como o mercado sente estas variações, tá? Então, esta sensibilidade do mercado dessas variações, se a curva aumenta, se a curva diminui, ela é chamada de elasticidade. Então, ela vai fazer uma análise aí da variação da quantidade demandada em relação à variação de algum outro fator, seja aí a elasticidade pelo preço da demanda, pela renda do consumidor ou pela elasticidade cruzada. Calma que nós vamos ver cada uma delas. Tá? E nós também vamos ter aí a elasticidade do preço da oferta. Então, nós vimos, né, que quando o preço do produto sobe, aumenta ou ele diminui, eu tenho uma relação inversa ou uma relação negativa em relação à quantidade demandada. Então, nós vamos ter aqui uma questão de sensibilidade. Então, nós podemos ter três sensibilidades, três formas de elasticidade. Tá? Uma situação aí de demanda elástica por unidade ou inelástica. Ah, professor, quando é que ocorre cada uma delas? Então vamos ver aí, né? Vamos ver primeiro esses conceitos aí. Então nós vamos ter uma situação elástica, tá? Quando a minha quantidade demandada ela tiver uma variação, essa variação pode ser ou em quantidade ou em porcentagem, mais do que proporcional do que a minha variação do preço. Ah, professor, vamos exemplificar. Vamos. Então, eu tenho um sorvete de casquinha que custa R$ 2. Se eu abaixar esse preço do sorvete de casquinha, aliás, a R$ 2, eu vendo 20 sorvetes. Se eu abaixar o preço desse meu sorvete a 1,50, então aí eu vou ter uma variação de 25%, né? Eu diminuí em 25% o meu preço. Dentro desse meu preço novo de 1,50, ao invés de eu vender 20 casquinhas, eu vendo 30. Então veja que eu tive um aumento da minha demanda, da minha venda, em 50%, que eu subi de 20 para 30. Então eu tive uma diminuição do meu preço de 25%, de um quarto, e eu aumentei o dobro
né? Então, eu aumentei, o dobro não, eu aumentei metade, de 20 para 30, eu aumentei 50%. Então, veja aqui que se eu dividir os meus 50%, que foi a minha quantidade, a variação da minha quantidade demandada, pelos 25%, que foi aí a variação do preço, eu vou ter um resultado de 2. Então vejam aí que o meu resultado ele é, ele é mais do que proporcional. Tá? Por quê? Porque ele é acima de 1. Se eu tivesse aí uma diminuição do meu preço em 25% e eu tivesse um aumento da minha quantidade demandada em 25%, eu teria uma elasticidade unitária. Por quê? Porque a minha elasticidade seria igual a 1. Teria 25% de aumento da minha quantidade demandada e teria uma diminuição de 25% da minha quantidade, do meu preço. Então, dividindo 25 por 25, dá 1. Tá? E se a minha quantidade demandada tiver uma variação menos que proporcional, que é a variação do preço, nós vamos falar aqui de uma relação inelástica. Então, aí, o meu preço, né, variou aí 25%, só que eu tenho um aumento da minha demanda, da minha quantidade demandada, de 12,5%. Então, aqui dividindo 12,5% por 25, vai dar 0,5%. Então, a minha variação foi menor do que 1, foi meio. Por isso que se fala que é menos do que proporcional. É uma variação pequena, né? É uma variação menor do que 1. Então, repetindo aí, se ela for maior que 1, ela vai ser elástica. Se ela for igual a 1, ela vai ser elástica por unidade ou unitária. E menor que 1, ela vai ser inelástica. E se ela porventura chegar a ser 0, você tem uma variação do preço e não tem uma variação da quantidade demandada, nós vamos ter uma relação anelástica, porque não houve variação da quantidade demandada. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, aqui então nós temos, tá, a questão da elasticidade preço da demanda, que é uma relação negativa. Né? Negativa, como nós já havíamos visto, quando um diminui, o outro aumenta. Então, inversamente proporcional ou negativa. Tá? Uma outra forma de medir a elasticidade é a elasticidade em relação à renda do consumidor. Lembram-se que nós falamos lá em questão de bens normais e bens inferiores. No bem normal, a minha renda aumenta, minha quantidade demandada ela vai aumentar, no meu bem inferior vai ser ao contrário. Então, no meu bem normal, eu vou ter uma elasticidade positiva e na minha questão de bens inferiores, eu vou ter uma elasticidade negativa. Da mesma forma,
nós vamos ter aí elasticidade unitária, inelasticidade ou anelasticidade. Se a divisão da variação percentual ou quantitativa da quantidade demandada dividido pela renda, pela variação da quantidade ou do percentual da variação da renda do consumidor. Então, aí, se essa divisão for maior que 1, nós vamos ter uma relação elástica. Se for igual a 1, uma situação elástica por unidade, e menor que 1, maior que 0, inelástica, e 0, anelástica. E nós vamos ter, pessoal, também, né, a questão da elasticidade cruzada da demanda. Ah, professor, o que é isso? Bom, lembram-se que nós analisamos a relação de bens substitutos e de bens complementares. Então, a minha quantidade em relação a bens substitutos. A quantidade do bem 1, ela aumenta se o preço do meu bem 2 aumentar. Nós vamos ter uma relação cruzada, né? Como se fosse um X. Lembram-se que lá o exemplo que nós vimos lá do Guaraná e da Coca. A minha quantidade demandada de Coca aumenta quando o preço do Guaraná aumenta. Porque para mim fica mais barato ter a Coca do que ter o Guaraná. Porque o preço da Coca se manteve estável. Então é uma relação cruzada, né? Eu sempre vou dividir a quantidade demandada do meu bem 1 pelo preço do bem 2 ou o contrário. Tá? E vejam que um aumenta enquanto o outro aumenta. Então também aqui, né, nós vamos ter uma situação positiva dentro dos bens substitutos. Dentro dos bens complementares, exemplo que eu dei para vocês do pão e da manteiga, ou exemplo aí do livro do professor Mankiw, um computador e um software, né? Se o preço de um aumenta, a quantidade do outro diminui, né? Então nós vamos ter aí uma relação negativa, tá? Ah, professor, mas para que me interessa saber se é elástico, se é inelástico, se é anelástico? Então, porque isso vai impactar, pessoal, na receita, na receita total, na receita bruta que o vendedor vai conseguir. Por quê? Porque a receita bruta é o preço multiplicado pela quantidade. Então, se o meu preço aumenta 25% e a minha quantidade demandada diminui 12,5%, ou seja, eu vou ter uma questão inelástica, a minha receita total ela tende a se manter ou a aumentar. Por quê? Porque a quantidade demandada foi menor do que o meu preço. Então vamos supor aqui, né, o exemplo que eu dei para vocês.
O meu sorvete, eu vendia ele a R$ 2. Eu aumento o preço dele para 2,20. Então, nós vamos ter um aumento aí de 10%. Se porventura o professor errar nas contas, pessoal, por favor, o senhor pede aí para que vocês ajudem o professor na questão aí, que às vezes a gente erra, tá? Ainda mais que vem da área da humana aí, né? Não, às vezes a gente erra um pouquinho nos cálculos, tá? Se o professor errar, até o professor pede desculpas. Então vamos colocar aí que de 2 foi para 2,20, eu tive um aumento de 10%. Quando eu vendia a R$ 2, eu vendia 20 sorvetes de casquinha. Então eu tinha uma receita total do meu sorvete de casquinha de R$ 40 por dia. Eu aumentando, tá? De 2 para 2,20, eu tive um aumento de 10%. Se a minha quantidade diminui de 20 casquinhas para 19, eu vou ter uma diminuição aí de uma casquinha, 5%. 5%. Então, 19 vezes 2,20 vai dar aí R$ 2, vai dar 38, vai dar 41,1. 40. Então, já ganhei R$ 1,20 a mais do que quando eu vendia 20. Então, veja aí que quando eu tenho uma situação inelástica, eu tenho um aumento da minha receita. Ah, professor, é um aumento pequeno, mas se tem. Quando eu tenho aí uma relação elástica, já vai ser diferente. Nessa mesma situação, se eu aumento, se eu tenho a R$ 2, eu vendo 20 casquinhas, eu tenho R$ 40. Se eu aumento para 2,20, eu tenho um aumento aí de 10%. Mas eu diminuo a minha venda de 20 para 15. Então, opa, eu tive uma diminuição de 25%. Teve uma situação elástica. É uma diferença aí de 2 vezes e meia. Então, 2,20 vezes 15 vai dar R$ 33, mais ou menos. Estou fazendo de cabeça. Corrija se estiver errado aí. Então, ó, já deu menos que 40. Então, é uma das situações interessantes aí para que se analise, tá? Principalmente aí na questão das empresas, né? Fazer uma análise da, da, do preço em relação à quantidade demandada. Aí nós vamos ter também, pessoal, algumas situações, tá? Esse meu produto, ele é um produto necessário? É um remédio de uso contínuo. Por mais que o preço vai se diminuir a quantidade, vai ser uma diminuição, uma sensibilidade pequena ou quase nula. Né? Por quê? Porque se a pessoa necessita daquele medicamento, ela vai ter que comprar de qualquer forma. Agora, mesmo que o preço aumente, mesmo que a minha renda diminua, né, e eu não vou ter aí, nesse caso, talvez, um produto substituto. Talvez eu tenha um genérico, opa, né, aí vai diminuir mais a minha quantidade demandada, mas se o preço do genérico não for tão interessante, talvez não compre o genérico.
Então tem essa questão. Agora, se for um bem supérfluo, né, bem de luxo, né, você vai colocar aí joias. Neste caso, nós vamos ter aí que uma situação mais elástica. Porque se a minha renda diminuir, se o meu preço subir muito, o consumidor vai deixar de comprar no primeiro momento. Por quê? Porque é um bem que não é tão necessário, né? Ou é um bem supérfluo, é um bem de luxo, de status, mas não é um bem extremamente necessário, ou também não é um bem de vício, né? Um bem de hábito, né? A questão, por exemplo, do cigarro. O preço do cigarro sobe, a minha renda diminui, eu continuo comprando o meu cigarro. Eu posso comprar uma quantidade um pouco menor, mas eu continuo comprando, né? Então, nesses quesitos aí que a gente fala da questão da elasticidade da demanda, seja quando for uma relação aí de elástica, inelástica, anelástica ou de elasticidade unitária. Ah, professor, mas o senhor falou muito da demanda e a oferta. Bom, a oferta também tem a sua elasticidade. Da mesma forma, é a sensibilidade pela qual, né, se verifica a quantidade ofertada pela variação de um fator. No caso, o preço da oferta. Então, né, saindo da óptica aqui da demanda, que é o que nós estávamos tendo, nós vamos continuar fazendo a mesma análise. Eu divido a quantidade demandada, ou a variação da minha quantidade demandada, ou o percentual da minha quantidade demandada, pela variação ou pelo, pelo percentual de variação do meu preço. Aqui vai ser positivo. Então, como nós tínhamos visto, né, é proporcional, é diretamente proporcional. Então, se eu aumento o preço, eu aumento a minha quantidade ofertada. Ok, aqui, para eu ter um aumento da minha quantidade ofertada, eu vou ter que analisar o quê? A minha disponibilidade de recursos ou de fatores de produção e o meu tempo de resposta. O que é o meu tempo de resposta? É o tempo pelo qual eu demoro para produzir. Então, a minha quantidade ofertada dividido pelo meu a variação da minha quantidade ofertada dividido pela variação do meu preço. Da mesma forma, se for mais que um, ser elástica, menos que um vai ser inelástica, né? Nessas condições. A diferença aqui é eu consigo ter uma quantidade maior ofertada num curto espaço de tempo? Depende. Às vezes eu posso contratar um funcionário a mais, às vezes eu consigo comprar um insumo a mais, mas às vezes eu preciso comprar um maquinário que eu não tenho capital, ou eu tenho que aumentar a minha indústria, minha fábrica. Então, aqui eu tenho esses problemas. Se eu tenho disponível os recursos e o meu tempo de resposta para eu conseguir ter o aumento da minha oferta. Então, por mais aí que o preço aumentou, eu vou ter um aumento da minha quantidade demandada? Talvez. Só que aí eu vou ter que entrar o quê? Na questão da minha produção, tá? Que é o que nós vamos ver um pouquinho para frente aí, quando nós formos ver os agentes econômicos. Então, pessoal, na questão da elasticidade da demanda e elasticidade da oferta.
alguma dúvida? Daí essas questões, inclusive no material, tá no livro, não sei se alguém teve acesso ao livro ali pela biblioteca virtual, ele tem vários gráficos, várias tabelas que às vezes acaba ficando um pouco mais fácil de se visualizar toda essa questão que o professor está falando. Ele coloca vários números, etc. Aqui eu já julgo mais interessante a gente saber os conceitos e ter essa análise mais superficial. O livro está no AVA, professor? Tá no AVA. Tudo bem, obrigado. Essa parte da elasticidade está no da semana passada. Tá? Vai estar lá no. Tem um linkzinho lá da minha biblioteca. Aí, se vocês não conseguirem acessar, seria interessante conversar com a biblioteca. Tá? Porque, se eu não me engano, principalmente o pessoal do primeiro semestre, que é primeiro acesso, acho que tem que fazer uma liberação. Tá? O professor, quando teve que fazer primeiro acesso, também teve que fazer essa liberação. Te ligando lá na faculdade, pedindo falar na biblioteca, ele se consiga resolver este detalhe. Professor, Sim. Tarcísio, por que quando um produto ele está bem mais requisitado, a maioria das vezes a tendência é aumentar o preço? A gente pode colocar aqui como uma questão do oxigênio, né? Aí, nós vamos ter que relembrar da discussão lá da oferta e da demanda, principalmente do ponto de equilíbrio, Tarcísio. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio aonde eu vou ter, por exemplo, 100 cilindros de oxigênio sendo ofertados e 100 cilindros sendo comprados. Tá? O que acontece? Eu tenho um aumento da minha demanda. Então, eu tenho aí 100 cilindros no mercado, só que eu tenho uma demanda por 120, 130 cilindros. Então, os primeiros 100 que comprarem vão comprar, os outros vão ficar sem. Nesta situação, o que acontece? O preço sobe. Por quê? Porque ocorre uma escassez. Não sei se era essa a sua pergunta. Sim, professor, era assim. Mas, não, pode continuar, professor. Pode ir. Mas eu sei, acaba o produto, daí eles vão cobrar a mais porque esse produto não tem, porque é exportado, tem toda uma sequência, é isso? Exato. Né? É uma escassez. Então, existe pouco produto no mercado, né? Igual o exemplo que eu dei, 100 cilindros, só que eu tenho 120, 130, 150 pessoas querendo comprar. O que eu vou fazer? Eu vou vender para 100 primeiras, pelo mesmo preço que eu vendia quando eu tinha 100 pessoas querendo comprar, ou eu vou aumentar o preço? É aumentar o preço, né? Sim, acho que até brinquei na aula passada dizendo que essa, dentro do direito, né, dentro das humanas, essa é a única lei que é irrevogável, né, que é a lei da oferta e da demanda, ou oferta e procura. Quanto maior a procura ou a demanda, maior o preço. Quanto menor a demanda ou a procura, menor é o preço. Né? Porque o vendedor ele tem que vender. Se ele vai ter uma escassez de produtos, ele vai vender por um preço mais alto. Se ele tem um excesso de produtos, se ele tem um estoque, o que acontece? Faz-se promoção. Por quê? Porque ele precisa vender. Por que ele precisa vender? Porque ele precisa, no mínimo, pagar os seus custos. É que daí nós vamos ver a teoria dos agentes, aí vamos ver essa questão aí das empresas, tá? Da questão dos custos, da produção, etc. Beleza? Respondido a sua pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado.
Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então nós vamos aí para o nosso segundo ponto. Aqui são os agentes econômicos. Então nós vimos aí, né, que existe o mercado, existe todas as formas, as estruturas do mercado e as forças que existem neste mercado. Agora, então, nós precisamos. Boa. É o teórico. É o teórico que criou, inclusive, essa questão da oferta e demanda. O Adam Smith. Nós vamos ter, então, os agentes, tá? Que aqui eu vou colocar para vocês que existem 3 agentes, tá? Em alguns livros vocês vão achar só 2, mas eu gosto de colocar o terceiro aí, porque ele é um agente complexo, né? Mas ele atua diretamente na economia. Então, os 2 aí que são unânimes é produtor, fornecedor, firma, teoria da firma. Segundo, famílias, teoria do consumidor ou consumidor. E o terceiro, que daí é o que o professor coloca, que é o setor público, Estado, com E maiúsculo, governo. Ah, professor, mas o Estado é divergente. É divergente. Tá? Principalmente porque nós temos sistemas econômicos que não prevêem a atuação do Estado, nós temos sistemas econômicos que só prevêem o Estado na economia, e nós temos o sistema brasileiro, que é o misto ou híbrido, né, que nós temos o Estado atuando na economia. Então, teoria mais clássica vai utilizar só família ou consumidor, firma ou empresa ou produtor, e nós vamos ter aí o poder público. Poder público, ora, tá, como um comprador, ora como um vendedor, ora na sua função especial de regulador. Tá? Dentro aí dessa cadeia, tá, desses agentes, nós vamos ter aí o que na economia são chamados de setores. Então, nós vamos ter o setor primário da economia, que é aquele setor que está mais próximo dos recursos naturais, agricultura, pecuária, pesca, que você já pega ali, né, o leite já vende, você pega o arroz, o café e já vende, né, você pesca, já pega o peixe e já vende. Então, que está mais próximo ali. Nós vamos ter o setor secundário, que aí é onde vai entrar efetivamente as empresas, os produtores. Por quê? Porque eles vão pegar os fatores de produção, seja o capital, seja a mão de obra, seja os recursos naturais, e vão transformar, né? Você vai passar por um processo aí de industrialização, processo de manufatura, né? Você vai pegar aquele bem e vai transformar ele em outra coisa. Então nós vamos ter aqui, né, o setor secundário, que são fábricas, indústrias, etc., que transformam um produto natural, né, um produto da agricultura, em um óleo, em um azeite, pega o couro do boi, transforma em artigos, sapato, bolsa, cinto, né? Nós vamos ter o setor terciário da economia, que aí vai ser a prestação de serviços, né? A satisfação de desejos, de vontades, de necessidades através da prestação de serviço, algo
imaterial, né, como seria uma consulta médica, um dentista, um advogado, um engenheiro. Como a gente já havia visto um pouco anteriormente, quando nós falamos lá dos fatores de produção, do mercado de bens e serviços, aqui só para a gente fazer, tá, um apontamento, aí uma análise da divisão setorial da economia. Tá? Não confundir, pessoal, quando o pessoal fala assim, é ONGs, terceiro setor, não sei o quê. Ali não, eles não estão falando efetivamente da economia. Tá? Pelo menos não dentro da relação da microeconomia, que é o que nós estamos vendo no momento. Tá? Aqui, então, aproveitando aí que o professor falou de bens, né, de serviços, etc., nós também vamos ter 3 categorias de bens. Tá? Então, nós vamos ter os bens de consumo, que são aqueles bens que são colocados diretamente à disposição do consumidor, para o consumidor comprar, né? É o bem final, o bem já pronto ali para o consumidor ir comprar. Nós vamos ter um segundo tipo de bem, que é o bem intermediário, que aí, por exemplo, vai ser os minérios de ferro, que vão ser adquiridos pelas empresas, pelas indústrias, pelo setor secundário, para transformar aí, vai pegar o ouro, vai transformar num anel, vai transformar num colar, num pingente, vai pegar aí, vai criar chapas de aço, de ferro para construção, vai criar aí para questão de motor de veículos, né? Então esses seriam os bens intermediários. E nós vamos ter aí a terceira categoria, que são os bens de capital, que eles também não são diretamente colocados ao consumidor, só que eles agregam no capital. Como que eles agregam no capital? Questão de logística, por exemplo. Como que eu faço uma logística? Eu tenho que ter uma infraestrutura, eu tenho que ter rodovia, ferrovia, hidrovia, eu tenho que ter energia elétrica, então as hidrelétricas, as usinas eólicas, usinas nucleares. Aqui vão entrar como bens de capital. Eles são utilizados aí para potencializar a força de trabalho, para agregar o capital das empresas, dos prestadores de serviço, para que os bens ou serviços de consumo cheguem até o consumidor. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, o professor falou de forma sucinta, né, sobre os agentes. Vamos entrar, então, tá, mais profundamente em cada um. Então, o consumidor, né? Consumidor é a pessoa que vai e compra, que adquire um bem ou um serviço. Né? Pode ser uma família, pode ser só uma pessoa. Né? Aqui nós podemos colocar para a economia. Tá? Fora do que diz a lei, etc., nós podemos colocar aqui também poder público, ele acaba como um consumidor. Por quê? Porque o poder público ele também compra, né? Ele compra bens, ele compra serviços mediante licitações, né? Vamos lembrar aqui o poder público, o Estado, entre aí as pessoas jurídicas, direito público, né? As empresas públicas, tipo Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Então, eles compram, né? Eles compram material de escritório, por exemplo, eles compram água, café. Né? Então, aqui para a economia, o professor, né, os coloca como consumidores. Tá? O poder público compra a vacina do Covid, ele está comprando, vai redistribuir, vai prestar um serviço público de saúde, mas ele compra o oxigênio, ele compra os exames de PCR, ele compra. Então, dentro da teoria do consumidor, tá, o professor encaixaria aqui uma parte, o Estado. Tá? Então,
consumidor para a economia. A economia tem que ele é uma pessoa racional. Então, uma pessoa racional, ele vai tentar otimizar, né, a sua renda. Então, o seu limite sempre vai ser a sua renda, comprando o máximo de produtos possível dentro de uma, vamos chamar aí, cesta de produtos. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Vou reduzir aí a nossa escolha, a nossa cesta de produtos a 2. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma pessoa que ganha R$ 1.000, tá? Um pouquinho menos que o salário mínimo, porque o salário mínimo está 1.100. Mas vamos pegar aqui uma pessoa que ganha, então, R$ 1.000. Tá? Vamos supor que esses R$ 1.000 sejam o meu mínimo. E essa pessoa ela tem 2 produtos para escolher. Seja uma pizza ou algo para comer, né? Seja um hambúrguer, um lanche, uma pizza, uma comida a R$ 10 a unidade. E uma bebida, refrigerante, uma água, a R$ 2 a unidade. Dentro dessa minha renda de R$ 1.000, tá? Eu posso comprar 100 unidades de comida e nenhuma unidade de bebida, ou eu posso comprar 500 unidades de bebida e nenhuma de comida, ou qualquer uma combinação desses 2 elementos, desses 2 produtos. Tá? Então, a minha cesta de produtos vai ser esses 2. Tá? Ah, professor, mas aí como é que nós vamos chegar à cesta que ele vai comprar dentro desses R$ 1.000? Aí que tá. Aí nós vamos falar do segundo requisito da teoria do consumidor, que é a teoria da escolha. Então, dentro, tá? Vamos imaginar um gráfico aí, na vertical vai estar a minha comida, na minha horizontal vai estar a minha bebida, e cortando esse gráfico numa diagonal, vai ter a minha renda, que aí vai ser o meu limitador, os meus R$ 1.000. Tá? Aqui, então, eu vou ter uma combinação, inúmeras combinações de comida e bebida. Qual que o consumidor vai querer comprar ou vai decidir comprar? Aí vai depender se ele está com mais fome, mais sede, se está no meio termo. Vejam aí que nós temos inúmeras possibilidades. Tá? Mas aí, professor, qual, qual seria a minha escolha? Então, veja que nós vamos ter aí as chamadas curvas de indiferença. Ah, professor, por que curva de indiferença? Porque dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada curva, né? Dentro desse meu gráfico, eu vou pegar ali, bom, eu posso comprar ali, qual vai ser a minha melhor situação? Meu ponto que mais tangencia a minha renda, que vai ser o meu ponto ótimo, né? Então vamos colocar aí um ponto de equilíbrio, vamos chutar aqui que eu gaste R$ 500 em comida e vai me dar aí 50 unidades de comida e 250 unidades de bebida. Ah, mas eu não quero tudo isso de bebida. Eu quero comprar, sei lá, menos aí. Eu vou comprar
10 quantidades a menos de bebida para conseguir 2 de comida. Pode ser, desde que ela tangencie ou fique abaixo da minha renda. Se ela ficar acima da minha renda, eu não vou conseguir comprar. Por quê? Porque aqui diz que eu sou uma pessoa racional. A pessoa racional, ela nunca passa do seu limite. Então, se eu for colocar um ponto que eu vá gastar aí, por exemplo, 1.100, opa, vai ser o meu, que eu quero. O que eu quero eu gasto 1.100. Opa, 1.100 aí eu não vou ter condições, né? Então eu vou pegar ou essa que eu gasto 1.000, eu posso pegar uma outra que eu gasto 800? Posso. Só que a minha ótima é a que chega mais próximo possível dos meus R$ 1.000, tá? Levando em consideração aqui o quê? Que eu quero gastar todo o meu dinheiro, tá? Eu posso também fazer o quê? Guardar uma parte do meu dinheiro, né? Porque assim, aqui eu estou dizendo que eu sou consumidor consciente. Então eu posso poupar, né? A minha renda pode ser o meu gasto mais a minha poupança, que daí a minha poupança, inclusive, pode ser investimentos, né? Eu posso simplesmente colocar o dinheiro embaixo do colchão, ou eu posso efetivamente pôr numa poupança, posso pôr numa renda fixa, na bolsa de valores, né? Eu posso fazer essa questão desta poupança se eu não quiser gastar todo o meu dinheiro aqui. Se eu quiser gastar todo o meu dinheiro, né, eu vou ter que fazer uma análise aí do que mais chega próximo. Ah, professor, se eu estourei, né, não fui racional, esse mês eu gastei mais, eu gastei 1.100, 1.200. Bom, para equilibrar, no mês que vem, você gasta 900, gasta 800, né, você vai equilibrar, você vai acabar chegando no zero. Porém, né, a economia nos considera como consumidores racionais. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Por sua vez, então, nós vamos ter, tá, a teoria da firma ou do fornecedor. O fornecedor aqui, ele também vai ser racional e ele busca o quê? Maximizar o lucro. Como é que eu maximizo o lucro? Ou ganhando mais ou gastando menos. Tá? Então, né, a minha receita aqui dessa minha pessoa jurídica, né, pode ser o meu lucro mais. Aliás, o meu lucro, né, é a minha receita total menos o meu custo. Né? A receita total nós já vimos que é o quê? A quantidade vendida multiplicada pelo preço. Então, 20 sorvetes a R$ 2, R$ 40, né? Aqui é minha receita total. E o meu custo? Bom, aqui nós vamos ter que analisar o quê? Os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Ah, professor, custo fixo é aquele custo que independe da minha produção. Então, a minha empresa está fechada por causa do Covid. Eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, aluguel. São custos fixos. O meu estabelecimento está fechado, eu estou pagando. Né? Se eu contrato ali um contador que pago por mês, é um custo fixo. Um advogado pago por mês, um custo fixo. Né? Custo fixo até eu demitir, por exemplo. A minha folha de pagamento é um custo fixo. Né? Eu vou pagar aquele servidor de forma, aquele empregado de forma fixa. Né? O poder público vai pagar o servidor dele de forma fixa. Então, são custos fixos. Independentemente da minha atividade produtiva, eu os
vou ter? Custo variável, pessoal. É o custo que depende da minha quantidade produzida, da minha produção. Se o meu estabelecimento está fechado, eu não estou produzindo. Então, por exemplo, eu não estou comprando farinha, não estou comprando açúcar, não estou comprando chocolate para fazer um biscoito, né? Então, a partir do momento que eu começo a vender, eu começo a comprar. Então, eu começo a ter custos variáveis que vão depender da minha produção. Aqui daí talvez, né, você acaba tendo um aumento dos seus empregados. Ó, para você ter um aumento da produção, né? De qualquer forma, o empregado, em tese, ele é um custo fixo, né? Em tese, como eu falei para vocês. Por quê? Porque se aumentar a produção, às vezes eu tenho que contratar alguém. Diminuir a produção, eu tenho que mandar embora alguém. Mas é algo que eu vou estar pagando, né? Praticamente independente de produz ou não. Mas, tá? Efetivamente de fixo, que não tem discussão, porque o empregado tem discussão, o que não tem discussão é aluguel, água, luz, telefone. Bom, aí, então, eu vou ter a minha produção, né? O quanto eu consigo produzir? Eu consigo produzir dentro dos recursos que eu possuo, né? Então, eu tenho os recursos, farinha, etc. Eu tenho maquinário, eu tenho mão de obra, trabalhador. Vamos levar em consideração, tá? Numa cozinha e numa loja de biscoitos, com um funcionário, né? Esse funcionário me produza 50 biscoitos. Contrato mais um, aumenta para 90. Contrato mais um, aumenta para 120. Opa, professor, mas peraí. Se um produz 50, por que dois produz 90 e três produz 120? É porque que nós vamos ter o quê? A questão da produção marginal ou do reflexo decrescente da produção. Por quê? Porque eu tenho uma cozinha, eu tenho um determinado espaço físico. Então eu tenho uma pessoa, eu vou ter talvez meu forno uma parte livre, minha batedeira uma parte livre. A partir do momento que eu começo a contratar mais gente, essa minha cozinha começa a ficar mais lotada. Então eles começam a produzir menos. Até vai chegar uma hora que o quê? Que não vai valer a pena eu contratar uma pessoa a mais. Então vamos colocar aí, ó, uma por 50, duas 90, ou seja, ele produziu 40, né? O segundo funcionário produziu 40, o terceiro aí já produziu 30, né? Foi para 120. Vamos colocar um quarto, vai para 140, produziu 20. Mais um, vai para 150, produz 10. Até uma hora o quê? Que vai chegar a zero ou pior, a minha produção vai diminuir. Por quê? Porque eu vou ter um funcionário que vai estar lá parado fazendo nada. Então eu vou ter um gasto, né? Um custo maior do que aquilo que eu preciso ter. Você consegue chegar até a curva do zero, talvez seja interessante, talvez, mas a partir do negativo, né, já fica problemático. Aqui, óbvio, né, pessoal, eu estou colocando para vocês o que aí eles chamam de curto prazo, que é quando só um dos meus fatores se modifica, que daí aqui é o que? Só o trabalhador. Se nós formos fazer uma discussão longo prazo, que é quando todos os fatores variam, tem uma modificação, então, eu tinha uma cozinha, só que essa minha cozinha ficou pequena, eu construo outra, ou eu construo uma fábrica maior. Opa, aqui então, em vez de ter essa diminuição, o primeiro produz 50, o segundo 100, o terceiro 150, começa a diminuir no quarto ali, que daí vai para 190. Opa, né? Eu já aumentei ali a minha curva de produção
até o ponto que eu consigo novamente chegar até o zero. O zero do quê? Essa questão da produção marginal, de eu colocar uma pessoa a mais para trabalhar dentro de uma determinada empresa sem que ela aumente. Se eu for aumentando ela, esse meu custo vai diminuindo, eu vou produzindo mais, né, acabando tendo uma produção maior, uma renda maior. E, tá? Ah, professor, mas por que o senhor fala que o poder público ele pode ser um fornecedor? Bom, poder público, Petrobras não vende petróleo, não vende gasolina, ele vende, né? A Petrobras ela ofere lucro. O Banco do Brasil, lucro, né? Inclusive eles negociam suas ações na bolsa de valores, né? Nós vamos ver mais para frente essa questão do bolsa de valores, como é que, mas eles buscam o lucro, tá? Muito embora nós vamos ter um problema aí dessa questão de custo, né? Por exemplo, do petróleo, que hoje a Petrobras baseia o valor do petróleo no barril lá fora. É para nós ficar caro. Por quê? Porque o real está desvalorizando em relação ao dólar. E também nós vamos ter aí o poder público na sua função essencial de regulador. Aí, o que ele vai ser como regulador? Ele vai criar leis para regular o mercado, para evitar o monopólio, para evitar a concorrência desleal, como nós temos. Tá? Ele vai ter aí o mecanismo do CAD, Comitê Administrativo de Defesa Econômica, que é quem analisa. Ah, uma empresa quer se fundir com a outra, Sadia quer se fundir com a Perdigão. Opa, eles vão protocolar esse pedido junto ao CAD, o CAD vai analisar, vai chegar e vai dizer, ó, vocês podem se fundir, mas a Perdigão tem que sair do mercado por 5 anos, por exemplo. Então, aqui é a terceira função, que daí é a função essencial do Estado na economia, que é a parte da intervenção, que é a parte de criar regulamento, criar mecanismos, fiscalizar, fazer cumprir todo esse mecanismo, toda essa legislação criada por ele, Estado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário aí nessa questão dos agentes econômicos? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida, na verdade, é mais um esclarecimento que eu gostaria que o senhor fizesse. Quando a gente estudou direito empresarial, a gente viu de forma bem breve mesmo os conceitos de capitalismo selvagem. Do ponto de vista econômico, o senhor acha que ele traz mais malefício ou mais benefício para o consumidor final? Assim, eu acredito que, tá? Não sendo desleal, porque o capitalismo selvagem é mais ou menos o que nós vemos hoje, né? Tipo, você ter toda essa briga em cima de ter várias empresas para comprar um determinado produto, né? Imagino, acredito, para mim pelo menos é isso. Então você vai ter o que? Desde que não viole normas de concorrência, não seja uma concorrência desleal, né? Não tente criar qualquer violação à legislação, talvez não tenha problemas perante a economia. Tudo bem, então. Obrigada, professor. Beleza, pessoal? Bom, uma boa noite a todos aí, então. A gente se vê na próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.